Começa agora Feras da Bola. Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar, a esquina carioca de Mogi das Cruzes. Muito boa noite. São 8h03. A partir de agora, ao vivo para você aqui em 90,7, a rádio que viaja com você, viajando pelas principais rodovias que cortam o eixo São Paulo-Rio, em 90,7, rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna Carvalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro, também pela Tamoios, pela rodovia Oswaldo Cruz, a primeira rádio estrada do Brasil, Conecte Caras PRI FM, a rádio que viaja com você. Vamos começando mais um Feras da Bola, ao vivo, direto aqui do Cantagalo Bar, a sua esquina carioca, em Mogi das Cruzes. Um grande abraço a você que está pelas principais rodovias, curtindo os 90,7 e também no www.ferasdabola.com.br por todo o planeta na grande rede. Você curtindo as emoções de mais uma segunda-feira esportiva no seu rádio. Obrigado pelo carinho da sua audiência com a técnica central dele, Agner Moreira, grande Agner. Junto conosco, Walter Vieira, grande Valtão, com a coordenação de esportes de Ail Marques. Vai começar mais um Feras da Bola e a direção geral dele, Maurício Guizar Faria. Vamos, a partir de agora, girar as vozes que vão comandar mais um Feras da Bola, ao vivo aqui do Cantagalo Bar, a sua esquina carioca. Quero dar uma boa noite a eles, que estarão comigo no comando, no microfone forte e vibrante da Conecte Caras PRI FM. Muito boa noite, Cote do Tini. Boa noite, Ail Marques. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Conecte Car SPRIU FM. Boa noite, Weberson Santiago. Boa noite, Cote. Boa noite, Ail. E lembrando a todos os ouvintes da Conecte Car SPRIU FM que estamos ao vivo aqui do Cantagalo Bar em Mogi das Cruzes. Você que está passando aí por perto pode dar aquela passada, tomar aquele chopp. Se tiver muito frio, você pode tomar um caldo. Ah, nós temos que maravilha! Caldo, nós temos sopa aqui e também estamos ao vivo, além dos 90.7 da Conecte Car, pelo site Feras da Bola. E você pode mandar uma mensagem, passar aqui, tirar uma foto. Nós que somos os Brad Pitts do rádio esportivo. E são eles, Weberson Santiago e Cote do Tini, que vão trazer para você, ouvinte da Conecte Caras PRI FM e do Feras da Bola, os destaques desta segunda-feira. Muito bem, vamos começar as manchetes agora na voz do Cote do Tini. É isso aí, Weberson. Don't cry for me, Argentina. Chile é campeão da Copa América Centenário e aposenta Lionel Baggio. Lionel Messi. De novo em cima da Argentina e nos pênaltis, hein, Cote? Don't cry. E falando em choro, você pode chorar, Cote, que o seu São Paulo perdeu para o Santos de 3-0 lá no Pacaembu. Quer mesmo falar de choro? Não sei. Quem chorou em campo na rodada anterior foi o jogador do Corinthians. Pedro Henrique não aguentou a pressão e abriu o berreiro lá no Mineirão. Até o Cone Fred fez em cima do Coringão, Everson? Ok, pode ter chorado, mas no sábado ganhou. O Corinthians, com técnico novo, ganha de 2-1 do Santa Cruz, está de volta ao G4 e no topo do G4 está o Palmeiras com 22 pontos. Porco e Coelho. E lá embaixo, na outra ponta da tabela da Série A do Brasileirão, está o América de Minas Gerais, com um vergonhoso 8 pontos. E agora vamos falar de Eurocopa. O Bale Futebol Clube, ou melhor, País de Gales surpreende e está nas quartas de final. É isso mesmo, o time poderia se chamar Bale Futebol Clube, porque o time do País de Gales é praticamente o Bale e mais 10 jogadores. O cara joga muito no Real e na seleção, ao contrário de alguns argentinos aí. E temos também a zebra da rodada, hein? Zebra gelada. Islândia 2-1 e elimina a Inglaterra. Inglaterra foi para casa e mesmo sem o laboratório de doping e o velódromo pronto, entregue, sem o término das obras, faltam 38 dias para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E a tocha vem aí. No percurso olímpico estão as cidades do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. O que vem aí, Corte? A tocha. Tá bom. Boa noite, Ail Marques.
nós temos convidados nessa noite fria aqui em Mogi das Cruzes. Não um, nós temos dois convidados. E na primeira hora ele, o nosso convidado. Nasceu em Mogi das Cruzes, foi jogador de basquete, atuou como armador em diversos clubes brasileiros, além da seleção brasileira, pela qual disputou a Olimpíada de 1994 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Também foi técnico, comandando a equipe de Mogi das Cruzes de 1998 a 2002. E desde 2009 é o secretário municipal de esportes de Mogi das Cruzes. Quem é ele aí, Marcos? Quem você está falando? Ele já chegou? Já chegou e tá comandando a técnica ali. Tá por aqui Nilo Guimarães. Grande. Pensei que não vinha, hein, meu? Não, que isso. Convite. É que mora longe. Isso é uma intimada. Isso não é um convite. Grande secretário, é um muito grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer viu? É todo meu. Uma ótima noite pro secretário. Todas as feras da bola aqui. Maravilha. Prazer enorme. É sempre um grande... A última oportunidade que eu tive de conversar com o secretário, além de vê-lo aí pelos principais eventos esportivos da cidade de Mogi das Cruzes, foi recebendo premiação lá em São José dos Campos, no Zezinho Frige. Muito legal, é um prêmio também muito legal, muito bacana, que na nossa cidade agora também já está acontecendo, né? A Câmara Municipal, na última semana, se não me engano, há 2 semanas atrás, também elegeu os destaques do esporte aqui de Mogi das Cruzes. É muito legal esse prêmio. Maravilha, mas vamos começar falando com o Nilo sobre a carreira, sobre a vida esportiva do secretário municipal de esportes de Mogi das Cruzes. Começando a falar sobre o basquete. Eu abro a palavra para você, daqui a pouco a gente vai dar uma boa noite também para o nosso outro convidado, Afonso Paula, que também está aqui conosco, vai estar conosco na segunda metade da nossa participação pelos 90,7, também pelo Feras da Bola. Lembrando, vai estar falando sobre violência esportiva. Mas, Nilo, falando do basquete, eu abro para você, o Everson Santiago, a primeira pergunta. Muito boa noite. Boa noite, eu queria Everson. começar fazendo uma pergunta. Que assim, nós temos no Brasil, é lógico, o futebol ele é muito mais difundido nas escolas, em todos os lugares, é muito mais popular. A dificuldade que nós temos de encontrar, semana passada nós tivemos aqui o César Benatti, que é um técnico de voleibol lá nos Estados Unidos, e conversávamos sobre esses outros esportes. Às vezes uma falta um pouco de incentivo nas escolas, inclusive, para que os garotos comecem a se interessar pelo esporte. Além disso, o basquete ele tem um nível técnico talvez um pouco mais complexo do que o futebol, tem muito mais regras, é um pouco mais complicado nesse aspecto. Mas o que o senhor acha que poderia ser feito dentro das escolas para motivar esses garotos a se interessar pelo basquete? O senhor mesmo começou jogando no Washington Luiz. Aqui no Washington Luiz, em Mogi das Cruzes. Isso, está correta a informação? Exatamente. Está sim. Na verdade, você acertou, Everson. Eu acho que o problema maior do nosso país, em todas as modalidades esportivas, é o problema da escola. Quer dizer, a escola não é um problema, é o esporte não passar pelas escolas. Então, onde você vai buscar todo o celeiro de qualquer modalidade esportiva é na formação. Desde de cedo nas escolas, né? Você poder colocar, aplicar, ensinar as modalidades esportivas, seja ela qual for, para você poder ter um futuro, né? Isso em lugares como, por exemplo, desenvolvidos na Europa, Estados Unidos. Você vê o college, você vê a sequência. O corredor de uma NBA é inacreditável. Ele começa lá com a criança, lá atrás, e a coisa vai vendo de um tamanho, vai pegando fogo de um tamanho que você tem muita qualidade para poder escolher. Então é por isso que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, estão à frente de muita coisa, porque eles começam na escola. E tem uma coisa que eu acho que é um efeito colateral disso, que acaba não se incentivando tanto nas escolas, que acabou elitizando um pouco o basquete no Brasil, né? Que lá nos Estados Unidos ele é muito popular, mais popular que o nosso próprio futebol, o soccer, como a gente tem visto. Na verdade, eu não sei dizer a vocês aonde que a gente consegue formar os jogadores. Hoje o Brasil é uma incógnita. São nos clubes, nós temos uma associação aqui, nós temos que buscar a base, nós temos que fazer a base. Então, a gente não tem um lugar certo para que a gente possa falar, não, é lá que a gente vai buscar. Então, a gente tem que ter olheiros, scouts, para poder pegar algum atleta que pode vir a disputar e investir nesse garoto, treinamento, 2, 3, 4 anos. Você sabe que não é do dia para a noite que você faz um atleta.
Mas a gente não vê mais também, né, Nilo, como antigamente as escolas, onde existiam os confrontos regionais, eu participei de muitos. Sim. Tá bom, lógico, não me tornei atleta, nem... Por que será, né? Mesmo porque não tinha nem tamanho. Não queria tomar... Cheguei a jogar basquete pelo meu colégio, mas enfim. O time era ruim, hein? Não era não, porque tinha um treinador muito bom. Geralmente não pode jogar basquete na liga profissional. O Cardoso era excepcional. Mas assim, hoje eu não vejo mais isso. Eu não vejo ninguém falar de uma Copa da NAP como tinha antigamente. Copa da NAP, isso, foi buscar longe isso aí. Era importantíssimo. Mas isso tudo é o que você está falando. E hoje não tem mais nas escolas. Você vê que tem uma educação física onde o aluno vai lá para tentar pular corda. Não é onde existia uma base para que algumas pessoas tivessem gosto efetivamente para o esporte. E na verdade o esporte de alto rendimento é apenas a cereja do bolo. Que tudo isso nos leva à formação do caráter de uma criança através da disciplina. O esporte, ele faz tudo isso. Então, você não se tornou um atleta de alto rendimento, mas você tem com absoluta certeza um ensinamento que veio dessa idade que você teve com o professor Cardoso, não tenha dúvida. Isso que é interessante, né? Baseado nisso, Nilo, necessário. O que é preciso ser feito para nós conquistarmos isso? Ao menos, se não conseguirmos aumentar o número de atletas de ponta, ao menos termos a oportunidade de formarmos melhor a nossa juventude. É tema, inclusive, do nosso assunto daqui a pouco com o professor Afonso Pola. Na verdade, eu acredito que a gente tem que incentivar dessa maneira que você se referiu a respeito dos torneios intercolegiais, né? Que isso é a coisa que mais... Eu lembro que eu ia jogar um torneio colegial, o jogo era às 4 da tarde, às 10 horas eu estava no ginásio, ansioso para jogar, não dormia à noite. Então essa emoção é a coisa que vai criando um amor, vai criando uma vontade de disputar, né? É um negócio muito interessante. Mas, na verdade, nós temos que reformular toda a nossa maneira de entender o esporte e, principalmente, respeitar que é na escola que ele tem que estar, entendeu? É lá que ele tem que estar. É uma coisa de educação mesmo, a gente ter a participação esportiva efetiva nas escolas, porque antigamente a gente era obrigado a fazer. Você tinha aula de educação física, você tinha alguns colégios que definiam a modalidade que você queria, mas na verdade era isso. Pelo menos na minha época, eu sou de 57, eu tenho quase 60 anos. É um jovem. E acompanhou e teve a oportunidade de acompanhar a principal geração brasileira do basquete na década de 60, com títulos mundiais, grandes participações olímpicas, e depois pegou a principal geração que veio depois, com o Oscar, com, enfim, o próprio técnico Guerrinha, que hoje está aqui sob seu comando, Marcel, Mogi das Cruzes, o Marcel, entre tantos outros. Conta pra gente a sua trajetória do surgimento na escola, como bem disse agora há pouco, no Colégio Washington Luiz, em Mogi das Cruzes, até a sua chegada à seleção brasileira. Como foi trilhar esse caminho, passando por momentos, por exemplo, você pegou um período em que a nossa administração pública federal era governada por militares. Como foi esse processo? Até porque houve uma influência na formação do que o Cote disse agora há pouco. Se fazia muita educação física, se tinha muitos espaços físicos, até por conta desse processo. Conta pra gente. Bom, na verdade, eu iniciei no Washington Luiz e com 14 anos. Eu comecei um pouquinho tarde, né? E não fui filiado à federação por 4 anos. Minha primeira equipe na federação foi com 18 para 19 anos, mas eu tive um detalhe muito importante, que é justamente da formação. Quando eu ouvi você falar que você era baixo que você jogou, é a mesma coisa. Você tem quanto de altura? 1,70 m. 1,70 m. Mentira, não encolheu, né? Abaixo de 1,90 m é tudo anão. Com bota carrapeta, viu? Então, minha estatura eu tenho 1,80 m, hoje nem respirando eu fico com 1,80 m, porque eu já estou curvando. Então, eu tive uma participação muito importante na minha formação, nos meus fundamentos do jogo. O professor José Carlos Miller da Silveira Tuta, ele ensinava. Então eu só consegui dar sequência porque eu tinha fundamento, batia de esquerda, batia de direita, tinha arremesso, eu treinei bastante isso. Então quando eu cheguei no adulto, eu tive condições de continuar, porque mesmo baixo eu tinha visão de jogo. Então isso que me facilitou. Se eu não tivesse esses fundamentos, eu não teria tido a continuidade, ou a oportunidade disso. Professor Tuta que vai carregar a tocha junto contigo, né? Exatamente. Vai estar também no trajeto. Grande, vai ser um dos
condutores que a prefeitura, que o município indicou. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre essa questão da tocha que passa por Mogi das Cruzes no próximo dia 26 de julho. Mas e na sequência da carreira, como foi? Bom, aí eu, com 18 para 19 anos, eu fui convidado para jogar em São Bernardo do Campo. Eu fui para uma equipe que tinha uma média de idade, eu com 18 para 19, e a média de idade era 32, 33. Se eu ficasse mais um mês, fiquei 6 meses lá. E tive um convite do Edivar Simões para jogar em São José dos Campos, num time que queria chegar, ele era o técnico. Então, essa foi um divisor de águas para mim, né? Sair de uma equipe que tinha uma faixa etária, me deu oportunidade, foi legal, mas ir para uma equipe que queria chegar. Então, nós fomos campeões paulista, brasileiro, aí fui convocado para a seleção brasileira, tive a oportunidade de disputar todo o circuito olímpico, Jogos Sul-Americano, Pan-Americano e Olimpíada. E é isso, eu saí daqui de Mogi, Washington Luiz, me transferi para o Policurso, pulei muito muro para bater bola, batia em quadra de cimento, tabela de madeira, onde a gente vê muita gente batendo, quer dizer, se quiser arremessar e treinar, a bolinha vai cair. Tem lugar 3 metros e 5 é a mesma coisa. Maravilha, tá aí um pouco da história do Nilo Guimarães. Daqui a pouco tem seleção brasileira, tem Legal. Olimpíada, tem também tocha em Mogi das Cruzes e, claro, secretário municipal de esportes vai falar um pouco sobre o esporte na cidade de Mogi das Cruzes. Não só o esporte de alto rendimento, como nós temos aqui, mas também o esporte amador da cidade de Mogi das Cruzes. Estamos conversando com o secretário municipal de esportes de Mogi das Cruzes, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Nilo Guimarães. São 8 horas e 19 minutos, um tempinho para o Nilo. Vamos às informações com o Eberson Santiago, trazendo aí a tabela da Eurocopa, a classificação das quartas de final da Eurocopa. Daqui a pouco, trânsito e intervalo comercial na Connect Car SPR FM, a rádio que viaja com você, o Eberson. É isso aí, e podemos dizer que aí sim nós fomos surpreendidos novamente. Que a Islândia dá um show dentro e fora do campo. Eliminou hoje a gigante Inglaterra nesta tarde de segunda-feira e vai enfrentar a França nas quartas de finais da Eurocopa no próximo domingo, dia 2 de julho, às 16 horas. O show fora de campo se deve à torcida, com mais de 40 mil torcedores da Islândia que estão acompanhando os jogos na França. É muito torcedor da Islândia, lembrando que o país, a Islândia, ou Iceland, como é conhecido, é um país com 300 mil habitantes. Muito menos habitantes do que a nossa cidade aqui de Mogi das Cruzes, que tem por volta de 450 mil habitantes. Menos da metade dos moradores da cidade de São José dos Campos. E uma outra curiosidade da Islândia, que é muito legal, é que atualmente jogando na Espanha, na Islândia, perdão, a Espanha foi para casa hoje. Há apenas 100 jogadores profissionais e muitos deles jogam fora do país. Você pensar num país que tem 100 jogadores profissionais e os caras estão chegando onde 23 estão, deles muito bom. Em altíssimo rendimento, acabaram de eliminar uma das principais seleções do mundo. Não, e pensa comigo, 40 mil torcedores de um país que tem 300 mil, e mais faça de 10% conta aí que eu não sei fazer. Saiu. É muita gente, êxodo. Pô. Foi um êxodo. Tá faltando gente em casa. Com certeza. E uma coisa muito legal também, falando da Eurocopa, é que apesar dos lamentáveis acidentes envolvendo a torcida, né, de alguma violência, nós vamos conversar com o professor depois, é um show dentro e fora de campo. E teve um gol muito bom também do Shaqiri. Não é a Shakira. Não. É o Shaqiri. A Shakira foi embora pra casa junto com o Piquet. Exatamente. Hoje. Mas a Suíça também foi. Mas fizeram um grande gol de bicicleta, você chegou a ver? Pra quem não viu, acessa lá o Facebook do Feras da Bola Oficial, que eu postei lá hoje à tarde, um golaço de bicicleta. Quase teve um outro gol de bicicleta hoje à tarde. Depois voltamos. Você quer já ouvir aqui, traz a classificação de todo mundo e os jogos das quartas de final. Então, muito bem. Polônia e Portugal, os próximos jogos. País de Gales enfrenta a Bélgica. Alemanha e Itália vai ser um grande jogo. E a França e a Islândia. Olha só, França e Islândia, todo mundo esperando França e Inglaterra, viu? Vamos às informações do trânsito agora, 8h21, na Connect Car SPR FM, a rádio que viaja com você. Connect Car SPR FM, trânsito. Para você que trafega pelas principais rodovias que cortam o eixo São Paulo-Rio, neste momento, trânsito tranquilo na Carvalho Pinto, Ayrton Senna, para quem chega a São Paulo e também quem sai da capital Bandeirante, ou para você que está acessando neste momento, saindo do Alto Tietê e do Vale do Paraíba em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Aerosmith, trânsito tranquilo,
motorista faz uma boa viagem, trafega tranquilo pela rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto. Para você que está indo na rodovia dos Tamoios, para descer para Caraguatatuba ou subindo em direção ao planície, ao Planalto, também tranquilo, viagem tranquila. Para você que sobe em direção a Campos do Jordão, na Floriano Rodrigues Pinheiro, viagem tranquila neste momento, faz um trânsito normal na rodovia, na SP-123. Agora, se você está na Presidente Dutra, meu amigo, se preparem. Excesso de veículos em São José dos Campos, entre os 147 e os 149, causa aí lentidão na pista expressa e na marginal em São José dos Campos. Trânsito complicado também, um pouco antes, entre os 154 e os 145, por excesso de veículos, sentido Rio de Janeiro, na expressa em São José dos Campos. No sentido contrário, para você que está indo para São Paulo, excesso de veículos entre os 140 e os 146, neste momento na expressa e também na pista marginal em São José dos Campos. Ou seja, para quem está chegando em São José ou quem está chegando por Jacareí, vindo de São Paulo, ou quem está chegando vindo do Rio de Janeiro, Taubaté, encontra trânsito complicado na rodovia Presidente Dutra, na altura de São José dos Campos. Já na chegada e na saída de São Paulo, trânsito tranquilo neste momento. Você faz uma ótima viagem com os 90,7 da Connect Car SPR FM, a rádio que viaja com você. Aqui direto do Cantagalo Bar, a sua esquina carioca em Mogi das Cruzes, recebendo aqui dois convidados. Agora há pouco já apresentamos ele, o Nilo Guimarães, secretário municipal de esportes da cidade de Mogi das Cruzes, e conosco aqui também vai estar batendo aquele papo esperto, aquele papo bacana, falando sobre violência no esporte de um modo geral. Um é santista, que é o Nilo Guimarães. Eu acabei não apresentando o nosso querido secretário. Dedurando, na verdade. Dedurando, né? E o outro corintianíssimo. Aí muito sim. Boa noite, professor Afonso Pola. Boa noite, Ail. Boa noite aos ouvintes. É isso mesmo, eu sou corintiano convicto, né? Praticante. Feliz por estar de volta ao G4, né? Mas no Por Campeonato pouco Brasileiro que está numa verdadeira gangorra, né? Eu acho que ele vai permanecer assim durante muito tempo ainda. Professor, esteja conosco aqui para batermos aquele papo especial durante um bom tempo. Vai ser um prazer. Maravilha. Vamos voltar então com o secretário? Lembrando que nós estamos recebendo aqui o Nilo Guimarães e também o professor Afonso Pola. O Nilo Guimarães vai estar conosco na primeira hora e Afonso Pola na segunda hora conosco. Agora, vamos falar um pouco mais sobre Nilo Guimarães na seleção brasileira. Jogos Olímpicos, 1984, Nilo Guimarães, armador da seleção brasileira. Bom, uma experiência fantástica você poder participar de uma Olimpíada, né? O que é de melhor no esporte do planeta é participar de uma Olimpíada, né? Então, e a gente aprende muito, né? Porque quando você pensa que você chegou onde você queria, você tem que se reprogramar para poder encontrar com as feras que estão programadas, entendeu? Então, basicamente é isso. Chegam 5.000 a 6.000 atletas numa Vila Olímpica e todos com o sonho de uma medalha olímpica. Isso em 1984. 84. 0 ponto qualquer coisa, que eu não sei ser correto agora, 0 ponto qualquer coisa de atletas vão sair satisfeitos. O restante vai sair insatisfeito. Então, é uma pirâmide muito pontuda, muito afinada e que pouquíssimos chegam, né? Tem outras situações muito interessantes, porque o primeiro, segundo e terceiro lugares são interessantes no pódio. O primeiro lugar está feliz e o terceiro também. Não porque perdeu, porque vem de vitória. O segundo lugar vem de uma derrota. Então, normalmente, a fotografia ele é bem assim, né? O segundo colocado, que é uma conquista fantástica, está chateado porque não conseguiu. E o terceiro lugar poderia ser quarto, não ia levar nada para casa e vem com uma medalha. Então, são situações assim pitorescas que acontecem, né? Dentro de uma Vila Olímpica, do raciocínio olímpico, que é muito legal. Quer dizer, você vai num refeitório olímpico, você senta do lado do campeão olímpico, do campeão mundial. Então, é uma experiência fantástica para o atleta, né? Então, a gente fica muito feliz do Brasil estar sediando agora, mas pelo lado atlético, né? Pelo lado esportivo. E a gente, obviamente, eu não vou me esticar, né, com relação à parte política, à parte econômica, discutir isso agora. Acho que na altura desse campeonato não tem muito. A gente tem curtir o momento, né?
mesmo porque o que a gente está vendo politicamente é muito triste e deplorável em toda a situação brasileira, mas é ter a oportunidade de Mogi das Cruzes estar recebendo o Fogo Olímpico, dia 26 próximo, né, de julho, né, porque ainda tem nós estamos 26 próximo de julho, estará passando feriado de Nossa Senhora de Santana. Terça-feira, por volta de 11 horas, ela chega vindo de Suzano. Nós vamos buscá-la na frente lá em Brás Cubas, na frente da Bradesco, da agência Bradesco, né? E de lá ela percorre 8,5 km no centro da cidade. Isso, ela vem para na Nissan para fazer uma atividade lá de 10, 15 minutos. Patrocinador oficial da Olimpíada. Bradesco, Nissan e Coca-Cola. E ela passa por todo o centro de Mogi, formando 8,5 km de extensão, e vai terminar o percurso ao lado do ginásio municipal, na Avenida Cívica, na fonte de água ali na frente do CIP. Ali vai ter um outro evento. Não vão apagar a tocha ali, não, né? Não vão apagar. Essa tocha não apaga. Apesar de apagá-la hoje, foi preso. Jogaram balde de água nela hoje. Mesmo? Isso foi verdade mesmo, então? Verdade. No Mato Grosso do Sul, se não me engano. O cara jogou um balde d'água? Jogou um balde d'água, tentou apagar, não conseguiu e foi preso. Que coisa. Só lembrando que, aproveitando a oportunidade que o Nilo está falando, estarão presentes lá o Maciel Souza Santos, campeão olímpico. Sim. Paralímpico, o José Carlos Melo Tuta, né? Foi seu treinador. Isso, Tuta. Também presente lá o João Olavo de Souza, o Feijão, foi convidado. Sim. Me parece que houve uma confirmação dele que ele viria. Agora há pouco nós enviamos um WhatsApp para ele, um amigo em comum nosso, certo. E ele disse que não virá. Então eu vou esperar a informação oficial dele, mas ao que me parece o João Olavo de Souza, o Feijão, não virá para a caminhada da tocha. Isso pode acontecer porque ele tem uma atividade, uma agenda complicada, né? Vai o Feras da Bola. Vamos lá. Eu posso levar no lugar isso aí. O Nilo Guimarães, a Inês Schmidt, que teve a oportunidade de falar no rádio pela primeira vez com essa equipe, Feras da Bola, quando nós fazíamos o Pizza e Bola lá com o nosso querido Chico da San Pietro. Beleza. Nossa, tá fazendo comercial Cruzes. De outro lugar. Só pra lembrar. Estamos no Cantagalo, eu sei, só pra lembrar. O patrão tá ouvindo. O Chico nos recebia lá. O que nós fazemos hoje aqui, nós começamos lá em 2008 com os Feras da Bola, e naquela ocasião a Inês Schmidt falou conosco pela primeira vez. Ela até brinca com isso hoje. Bem, além do Antônio José Nogueira, que é ex-jogador de basquete, sim, né? Tunico. O Tunico. E o secretário, e aí a escolha dos patrocinadores, né? O Dirceu Pinto e também a Lucila Martins. A Lucila foi uma lembrança bem surpreendente, né, secretário? Sim. Nós tínhamos indicado por Mogi, mas os patrocinadores, eles também fizeram vários concursos, várias situações, né? E vão ser 47 condutores. Cada 200 metros um condutor troca, né? Vai ser trocado. E em Mogi vão ser esses 47 atletas, né? Ou não, né? Entendi. Nilo, duas questões envolvendo esse espírito olímpico. O que se esperar da população, da participação da população na passagem da tocha em Mogi das Cruzes? Bom, nós fizemos o evento de lançamento da tocha olímpica sexta-feira passada no ginásio municipal. Convidamos todo o nosso meio esportivo que a secretaria tem, os clubes envolvidos, as escolas, para que a gente possa passar primeiro o que vem a ser a passagem, o que vai ser a passagem do Fogo Olímpico para o Mogi. O percurso, as pessoas que vão levar e tentar envolver o máximo, né? Seria fantástico se a gente pudesse sair às ruas para poder acompanhar o percurso e vibrar, porque é bastante emocionante, né? A gente não está vendo individualmente, mas quando você pega os condutores, cada um tem uma história, não é aprovada a história, entendeu? Porque o fulano de tal foi convidado, convidado a carregar a tocha. Então tem uma história que tem que ter aprovação, né? Então nós vamos ter várias pessoas interessantes conduzindo a tocha para o Mogi, que eu até nem sei, porque vem pelos patrocinadores, né? Então vai ser bem bacana, e a gente gostaria muito, muito que a população realmente se envolvesse bastante
nós vamos ter até é quase certo que a seleção brasileira de basquete, ela estará no encerramento da tocha, ela estará no palco junto com as autoridades, com o Fogo Olímpico, né? Então, porque ela vai fazer um torneio aqui de preparação do dia 25 até o dia 3 de agosto, ela permanece em Mogi das Cruzes. Já estou buscando meu espaço no caminhão da imprensa lá, viu? É isso aí. Para acompanhar. O comboio é enorme, o comboio são 11 carros, tem carros de 11 metros, é bem bacana. Eu quero aproveitar esse assunto da seleção brasileira. Eu vi uma entrevista sua de pouco tempo atrás, onde você falava que na seleção brasileira de basquete não havia muita renovação dos jogadores. Tinha jogadores que jogaram 18 anos, 20 anos na seleção. Você jogou 6 anos, inclusive você nessa entrevista você fala, poderia ter... Foi legal, 6 anos, mas poderia ter um pouco menos. Falta um pouco da renovação na seleção brasileira ainda hoje. Por tudo que a gente falou no começo desse programa, na verdade, a escola parece alguma coisa astronômica. O professor vai convir comigo que a escola é a base de tudo. Num país hoje de 200 milhões de habitantes, a gente ter um jogador de qualquer modalidade esportiva que jogue 10 anos, 20 anos, vocês não acham que está alguma coisa errada? Sim. Tá faltando atleta aí, Está faltando gente, está faltando a disposição, mas não é tão simples assim como eu estou falando, mas é mais ou menos por aí o raciocínio. Quer dizer, a gente tem que ter mais gente em condição de disputar um sul-americano, um pan-americano. Hoje, graças a Deus, agora nesse momento, a seleção brasileira B, vamos dizer assim, está jogando o sul-americano. Agora, o Jimmy que joga com a gente foi convocado, o Gerson foi convocado, mas pediu dispensa, o Lucas Mariano que estava aqui com a gente, eles estão agora na Venezuela disputando o torneio sul-americano. Na mesma data, a seleção adulta já está treinando em São Paulo, então nós temos 2 seleções, isso de nível, né? Mas o ideal seria ter 3, 4. Os Estados Unidos tem 15 seleções, se eles quiserem montar. Então, por conta do quê? Por conta da escola, das universidades, isso é com vôlei, é com tudo, né? Todas as modalidades esportivas. Não só o basquete. Sim, exatamente. Mas acho que o basquete é um pouquinho diferente do futebol. O futebol, o pessoal joga uma bola lá, o cara treina, passa o pé em cima da bola, chuta pro gol, beleza. O cara já pode se tornar algum jogador. No basquete ele tem vários fundamentos que precisam ser treinados. O basquete é bem complexo. Precisa ser, não surge jogadores de basquete da mesma forma que surge jogadores de futebol. A gente até conversava hoje à tarde. Nos Estados Unidos não, mas... Mas acho que nos Estados Unidos ele tem um pouquinho de diferencial, né? Os Estados Unidos eles têm algumas forças. Se a gente criar aqui o futebol americano, nós vamos sofrer para ganhar dos Estados Unidos, não tem jeito. Porque lá a cultura deles é essa. É o basquete, é uma quadra. Em qualquer lugar que você para, tem uma cesta de basquete. Seja em qualquer residência ou em qualquer parque. Mas assim, para se tornar jogador de basquete, não é qualquer um que se torna. Não é, eu gosto do basquete e vou jogar basquete. Não, se você não tem... O raciocínio é mais complexo. É muito mais jogo, complexo. Né? Eu acho que não surge jogadores de basquete da mesma forma que surge jogadores de futebol. Mas não quero discordar de você, mas olha, nas escolas, nas universidades, eles têm eles dão uma oportunidade para tanta gente que na verdade chove jogador de basquete nos Estados Unidos, chove. Aqueles carregadores de mala em todos os aeroportos, aqueles caras são grandes jogadores, você não tem a menor dúvida. O cara que não se encaixa profissionalmente, são caras que jogam no street. Agora, eu faço uma comparação com o nosso futebol. Nosso futebol, nós temos grandes caras aqui, craques que a gente tem que descobrir, mas se a gente tivesse a oportunidade desses caras estar na universidade jogando, estudando, tendo a oportunidade de futebol ou qualquer outra modalidade esportiva, mas vocês não tenham dúvida, a gente seria uma potência esportiva, né? A gente está muito aquém ainda disso. E lá nos Estados Unidos ele ganha bolsa de estudo para jogar na universidade, né? A gente estava conversando com o César Benatti, que é treinador de vôlei nos Estados Unidos, ele diz, os jogadores, quando entram numa faculdade, a primeira coisa que eles fazem é procurar essa parte do time da faculdade para tentar jogar justamente até pela bolsa, porque você acaba dando acesso a muitas pessoas que não teriam a condição de pagar essa faculdade, e eles são excepcionais jogadores. De 40 a 70 mil dólares é um estudo nos Estados Unidos, a bolsa anual. Né? Aqui em Mogi, todo ano a gente reúne aqui no Washington, no ginásio municipal, por conta do João, que foi árbitro de Suzano. Ele nos pede ajuda, a gente abre aqui e durante 2 dias eles fazem uma peneira e ele leva meninas, dá uma oportunidade para estudar nos Estados Unidos com bolsa de estudo, voleibol.
Isso acontece em Mogi, quer dizer, eles recrutam essas meninas para levar lá, fazer um intercâmbio esportivo. O tênis de campo é a mesma coisa, basquete, então... Maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando no próximo bloco de São Paulo, Santos e São Paulo, derrota aí no Campeonato Brasileiro, 3-0. Vamos estar também falando de Corinthians e Palmeiras. Palmeiras perdeu, o Corinthians subiu, o Palmeiras desceu, o Santos subindo, o São Paulo estagnando, se preparando aí para a disputa da Libertadores da América, mas não consegue ganhar de mais ninguém no Campeonato Brasileiro. E vamos falar do seu Santos, que deu um passeio ontem no Paulo Machado de Carvalho, já no próximo bloco. E claro, falar um pouco do secretário municipal de esportes, Nilo Guimarães, falar também da inscrição do São José basquete no Campeonato Paulista. O que representa isso para esse embate regional Mogi das Cruzes e São José? Já com o Nilo Guimarães, porque agora, só lembrando, o Eberson Santiago trazendo as informações da Copa América. Terminou a Copa América. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. O Eberson Santiago, como terminou a Copa América? Olha, o último argentino que levantou uma taça foi o Papa, pelo que nós vimos até agora. Lionel Messi perdeu um pênalti e isso foi uma grande discussão hoje, porque como que um cara desse quilate não apresenta grandes resultados na seleção argentina e está se aposentando da seleção? Você acha, Ail Marques, pessoa física, Ail Marques, a cobrança de pênalti é uma grande loteria? Porque um cara com essa capacidade dele... Não, é treino. É lógico que o momento é emocional, muito emocional. Mas é treino, é como o lance livre no basquete. Se você não treinar todo dia para acertar a cesta no lance livre, a probabilidade de você fazê-lo é muito pequena. Depois nós perguntamos pro Nilo. O Nilo perguntar já pro Nilo. E aí, Nilo, é treino ou é... Não, mas desculpa cortar, mas pênalti é um lance. Cesta nós temos, 200 cestas num jogo, não dá pra comparar, não. O jogador tem que bater, tem que treinar. Eu concordo do senhor Ail Marques. Tem que bater e tem que treinar, ué. Tá, mas nós temos o esporte é repetição e tem que ter aptidão, tem que ter o dom, mas se você não exercer isso, você fica aquém das suas possibilidades. Então, quer meter bola? Não tem outro remédio. Tem uma frase muito interessante do Oscar Schmidt, que eu acho bacana e prego sempre que posso, que quando alguém chama ele de mão santa, ele fica nervoso e vai pra cima do cara e faz uma cena toda. Ele fala, você tá louco, mão santa? Você não sabe o que é chutar 800 bolas por dia. Entendeu? É isso. Tira o mérito do atleta. A mão santa é chute, meu amigo. Repetição. É repetição. Maravilha. Mas o que acontece é que o Lionel Messi agora vai pra casa e não vai jogar mais na seleção. Eu acredito que ele vai voltar. Não só ele, Mascherano anunciou também que se aposenta da seleção e o jogador do Manchester City, o Higuaín, tá dizendo me pareceu um movimento político. Não, mas eu acho que a AFA tá com sérios problemas lá na Argentina. Mas nós poderemos ter alguns jogadores brasileiros seguindo esse exemplo de baixa da seleção antes de ser convocado. Lá em Brasília tem um monte, cara. Lá em Brasília tem um monte. Não, tirando o senador da seleção Romário brasileira mesmo. Tem um monte de cara que já podia falar. Eu já fui pra política. 20h44, nós vamos ao intervalo. Vamos trazer as informações do trânsito para você que está em casa. E já a gente volta aqui com o secretário municipal de esportes, Nilo Guimarães, falando sobre o trabalho na prefeitura, falando também sobre basquete, futebol e muito mais. Já. Vamos ao trânsito aqui na Connect Car. Connect Car SP Rio FM Trânsito. Motorista neste momento que trafega pelo principal corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto em direção ao Vale do Paraíba e também a capital Bandeirante, encontra tranquilidade para quem vai sentido capital e também sentido interior. Rodovia dos Tamoios da mesma maneira e a L. Smith em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tráfego normal neste momento. Já na rodovia Presidente Dutra, onde nós tínhamos pontos de lentidão, agora aumentou, além da chegada em São José por Jacareí, sentido Rio de Janeiro, e na chegada a São José, sentido São Paulo, por Taubaté, o motorista agora encontra um outro problema. Na altura de Resende, lá no Vale do Paraíba Sul Fluminense,
na altura de Resende, entre o quilômetro 300 e 301, por excesso de veículos, o motorista encontra lentidão sentido São Paulo. Para quem está chegando na capital Bandeirante, saindo do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, já saiu de São José, olha, trânsito tranquilo pela Marginal e também pela Expresso, o motorista faz uma excelente viagem. Obrigado pelo carinho da sua audiência em 90,7 e também no ferasdabola.com.br. Vamos a mais um intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você aqui no Feras da Bola, direto do Cantagalo Bar. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar, a esquina carioca de Mogi das Cruzes. São Paulo, Rio, FM 90,7. A rádio que viaja com você. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar em Mogi das Cruzes. Estamos de volta aqui ao vivo do Cantagalo Bar, a sua esquina carioca em Mogi das Cruzes, para atualizar as informações do esporte, lembrando aos nossos ouvintes, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino empatou no final de semana contra a equipe do Criciúma em 1-1 lá em Bragança Paulista. Lá o Bragantino, depois do empate, acabou permanecendo na 18ª colocação com 10 pontos em 12 jogos, e o técnico Toninho Cecílio acabou caindo, não é mais o comandante do Bragantino. Para o ouvinte da região Bragantina que ouve a Connect Car SPR FM, tá aí uma notícia ruim para o Bragantino, perdeu mais um treinador e Marcelo Veiga deve voltar ao comando do Bragantino. Essa é a expectativa. O Bragantino que volta a campo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ceará às 21h30 no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, boa notícia para Garça do Vale, para o Guaratinguetá, a terra das garças brancas. O Guaratinguetá conseguiu, jogando diante do seu torcedor no Professor Odário Rodrigues Leite, um empate em 2-2 com a Tombense de Minas Gerais. Resultado que mantém o Guaratinguetá na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C, mas pelo menos dá um alento, é o primeiro ponto conquistado pela equipe, que é o lanterninha da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guaratinguetá, que neste momento não tem uma parceria fixa, já teve uma parceria aí fixa, permanente com a equipe do Atlético Paranaense para a disputa da Série C do ano passado, mas este ano está jogando aí com atletas e com parceiros da própria cidade de Guaratinguetá. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Eberson Santiago traz os resultados aí da Série A e a classificação do G4 do São Paulo e também na zona de rebaixamento. O Eberson. Muito bem, o Corinthians 2-1 em cima do Santa Cruz. O América perdeu para o Galo mais lindo do mundo, para o Atlético Mineiro. Vitória e Ponte Preta empataram. Quanto foi o Atlético e América? 1-0 para o Atlético. Maravilha. E o Vitória e Ponte Preta empataram em 1-1. Flamengo perdeu de 2-1 para o Fluminense. O Santos ganhou de 3-0 do São Paulo. Para alegria do Nilo Guimarães. Exatamente, o Internacional perdeu de 3-2 para o Botafogo. Para alegria do Pedro. O Furacão lá paranaense 2-0 em cima do Grêmio. Figueirense 0-0 junto com o Chapecoense. Com o Curitiba, perdão. E o Chapecoense perdeu de 5-1 para o Sport de Recife, lá do Manuli, que estão nos Grande ouvindo. Manuli está nos ouvindo neste momento na redação do jornal lá na cidade de Recife, está sempre acompanhando a programação do Fera da Bola. Parabéns aí o Sport 5-1. E a classificação aí, ó, Palmeiras em primeiro lugar, Internacional em segundo, em terceiro o Santos, aqui do nosso Nilo Guimarães, e do nosso amigo Cleiton, que está ouvindo lá, Cleiton da Mirza, da banda, e o Corinthians, do nosso professor Afonso aqui, em quarto colocado. O São Paulo está em 10º, e lá na lanterna, Botafogo, Santa Cruz, Curitiba e o Atlético de Minas Gerais, que parece que vai cair aí o Marcos. É o América, o América de Atlético. Eu falei É o o quê? América. Atlético. É o América Atlético? de Minas. O Atlético tá lá no meio da tabela. Volta a fita aí que eu acho que eu não É o falei. América Mineiro. 20h52, Nilo Guimarães, a Secretaria Municipal de Esportes. Lembrando que o Nilo Guimarães, secretário municipal de Esportes de Mogi das Cruzes, é o nosso convidado hoje ao lado do professor Afonso Pola. Nilo Guimarães, Secretaria Municipal de Esportes. Vou começar com uma pergunta espinhosa, bem rápida, de bate-pronto. Muitos questionam: por que o basquete e não o futebol no esporte de ponta?
em Mogi das Cruzes? Eu acho que é porque o secretário joga basquete. Não é? Eu ouço bastante isso, viu? Eu ouço bastante. Imagino. Mas na verdade o basquete teve uma oportunidade. A associação desportiva começou a ter os recursos da iniciativa privada em 2011, 2010, 2011. E de lá para cá ela foi crescendo, ela foi aproveitando essa oportunidade. Hoje nós estamos aí, contamos com a nossa equipe entre as 4 primeiras do Brasil, né? Disputamos Sul-Americano, Liga das Américas, então nós estamos num patamar bem interessante. Começamos tendo 2 exposições na Sport TV, no primeiro ano do NBB que nós participamos, e hoje temos mais de 38 ao vivo. Então somam-se com as reprises, tudo mais de 60, 70 exibições, né, da marca do patrocinador, das marcas do patrocinador, do nome da nossa cidade. Então o basquete está num patamar bem bacana, mas começou lá atrás. O futebol, na verdade, ele não é o primeiro esporte do Brasil. Eu digo que o primeiro esporte do Brasil é vôlei, é basquete. O futebol é uma religião, tá? Ela extrapola, entendeu? Então eu aproveito a oportunidade aqui do Feras da Bola, agradeço muito, porque se tem uma pessoa que ficaria muito feliz de ter o futebol desenvolvido em Mogi das Cruzes, seria o secretário de esporte. Nós entregamos a Arena Nogueirão o ano passado. Parabéns, viu? Belo trabalho, parabéns. Prefeito Bertaioli apoia demais o esporte, né? Nós crescemos demais, mas nós temos muita coisa para fazer, nós estamos muito aquém de uma cidade de 450 mil habitantes, temos próprios clubes a construir, esportivamente falando, tem muita gente morando em Mogi que precisa praticar esporte, que não é demagogia, mas cada vez mais pessoas praticando esporte, cada vez menos pessoas no pronto-socorro. A gente não pode visar só a primeira ação nossa é esporte de alto rendimento. A gente só pensa nisso, mas você envolver a comunidade com as ATIs, que nós temos 66 ATIs implantadas em Mogi das Cruzes, com professores, entendeu? Então isso, nós atendemos aí 6, 7, 10, 15 mil pessoas. No ProHiper também, nós temos um trabalho com os idosos. Mas é muito pouco para uma cidade que tem 450 mil habitantes. Nós temos que crescer muito. Então a gente trabalha, parece que a gente não faz muita coisa, mas a gente vê resultado e a gente fica muito orgulhoso por isso, e é porque o prefeito apoia bastante, né? Mas voltando ao futebol, porque não tem o que esconder, nós temos 2 equipes profissionais disputando a Série B. Gostaríamos muito que eles tivessem a condição de classificar para a alta fase, né? A gente sonha, não tem. A gente sonha muito o nosso estádio Nogueirão está lotado. Nós demoramos para colocar 5 mil e poucas pessoas num jogo de basquete. Não foi fácil, não. Só que seria bem mais fácil, por conta da religião que eu me referi há pouco do futebol, a gente colocar 5, 6, 7 mil pessoas num final de semana a assistir o União jogar, o Atlético Mogi jogar. Eu tenho certeza que a gente poderia ter isso. Mas infelizmente não é o momento ainda. Espero ver isso ainda. A equipe de futebol, a cidade de Mogi das Cruzes tendo uma representatividade boa no futebol, né? Um trabalho sério, um trabalho dedicado, que isso aí a gente passa para a nossa torcida. Maravilha. Para a gente finalizar, 2 questões importantes sobre o esporte. Quais são as modalidades hoje trabalhadas no município, que a gente pode ver frutos lá na frente, de alto rendimento ou não, mas que pelo menos tenhamos frutos dessas modalidades, e que balanço você faz desse trabalho que você vem fazendo à frente da secretaria? Bom, na verdade nós temos 27 modalidades esportivas que disputam jogos regionais e jogos abertos. E dessas 27, três modalidades, o basquete, o voleibol masculino e o futebol de salão, exerce uma atividade assim praticamente em full time, né? Treina de manhã, treina de tarde, treina todos os dias. As outras não, elas treinam já num período diferenciado e disputam, nos defendem nos jogos regionais, jogos abertos. Nós temos nos últimos anos crescido muito na nossa participação. Já fomos segundo colocado regional, já fomos quinto colocado nos jogos abertos, com forças expressivas para caramba do estado de São Paulo, cidades muito maiores que a gente. Então Mogi melhorou muito. Temos algumas coisas para melhorar, a lei de incentivo municipal, o esporte comunitário cada vez mais forte. Então nós estamos crescendo, eu estou muito satisfeito de ter essa oportunidade. É uma vivência muito interessante.
Pra gente finalizar, qual a sua expectativa com a realização, você que foi um atleta olímpico brasileiro, qual a sua expectativa com a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil? Na verdade, a gente sempre pensa no legado, né? O legado de ficar. Quer dizer, o fogo olímpico passando pela nossa cidade, eu sonharia que despertasse nas pessoas, nas crianças, a vontade de disputar alguma modalidade esportiva. Porque nós vamos passar um mês aí, o mês todo de agosto, setembro, né? Intermediário aí, um mês entrando no outro, pro final das Olimpíadas. Você vai ligar a televisão, é a Olimpíada. Onde você vai estar falando de... Então isso passa uma emoção para a garotada, para todo mundo. Todo mundo pratica esporte. Vocês vão ver como que vai ser, é bem bacana. Eu gostaria que a gente pegasse isso, entrasse na nossa veia mesmo isso aí, com bastante vontade de praticar um esporte. Maravilha. Conversamos com o secretário municipal de esportes, Nilo Guimarães. Muito obrigado, Nilo. Um grande abraço pelos 90,7 aqui da Connect Car SPR. Eu que agradeço a oportunidade. O programa está de parabéns. Vocês são feras. O professor Afonso vai falar agora para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Grande abraço e até a próxima, Nilo. Obrigado. Maravilha, Weberson Santiago, Newton Dutini. Lembrando a você, ouvinte da Connect Car SPR FM, Walter Vieira, grande Valtão, tá aí assumindo. A gente volta já aqui com os Feras da Bola, ao vivo para você em 90,7 e também no www.ferasdabola.com.br. Tá aí para você. Você ouviu Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar, a esquina carioca de Mogi das Cruzes. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar em Mogi das Cruzes. Estamos de volta aqui ao vivo para você, Feras da Bola, 90,7, Connect Car SPR FM, a rádio que viaja com você e com o professor Afonso Pola, nosso convidado da segunda hora de hoje. Professor, novamente, muito boa noite. Aí é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu adoro o rádio. Eu acho que o rádio é um veículo de comunicação fantástico, né? O rádio é aquele veículo que volta e meia o pessoal diz que ele vai morrer, né? Falaram que ele ia morrer quando surgiu a televisão, depois falaram agora quando surgiu a internet, e o rádio está cada vez mais forte, né? E eu convidei o professor, que além de ser sociólogo, é um entendedor de futebol. Ele não torce pro time assim lá, muito popular não, mas... Tá louco, bicho. Mas ele conhece muito do assunto violência no esporte, violência na sociedade como um todo. E é sobre esse assunto que a gente vai estar conversando. E por isso o convite ao professor Afonso Pola. O Weberson Santiago vai trazer aí o noticiário do Santos em São Paulo, porque baseado nesse noticiário do Santos em São Paulo é que nós vamos iniciar aí o nosso bate-papo, a nossa conversa com o professor Afonso Pola. Só lembrar então, aí o Santos subiu a serra, enfrentou o São Paulo no último domingo, mais conhecido como ontem, lá no Pacaembu, e marcou 3 em cima do time da capital. Fora o show, Cote. Gols de Vitor Bueno, Rodrigão e Lucas Lima. O Santos, que comemorou ontem 500 jogos no Pacaembu, com um público de mais de 24 mil torcedores, um número expressivo em jogos fora de casa. O São Paulo foi presa fácil, e o Santos, que faz uma belíssima campanha, dos 6 jogos, dos últimos jogos, venceu 5. E lembrando que o jogo foi de uma torcida única. Isso vem trazendo benefícios aos clubes, que toda vez que tem uma torcida única, os times foram campeões. Ganharam o jogo. Foram vencedores, né? Campeões, não. Ainda não. Não campeão. E ontem nós tivemos também lá uma iniciativa muito louvável, que foi o ônibus da paz, onde os jogadores chegaram juntos, desceram juntos no estádio. E isso é uma iniciativa para tentar evitar um pouco desse negócio que é difícil de se livrar, que é a violência nos estádios. Inclusive lá na Eurocopa agora, apesar de grandes times, ainda encontra porrada, tem briga, e isso é um problema muito sério que afasta as pessoas de ir ao estádio, né, professor? Só complementando o que você disse, Everson, foi uma coisa bem legal, né? Eles até adesivaram o ônibus
onde estavam os jogadores do Santos, estava do lado de fora, né? Aqui estão os jogadores do Santos, do outro lado, e aqui também estão os jogadores do São Paulo. E na filmagem, dentro do ônibus, estavam os dois treinadores, um ao lado do outro, os dois presidentes, e eram um jogador do Santos, um do São Paulo, um jogador do Santos, um do São Paulo, e desembarcaram no Pacaembu para o jogo dessa maneira. E em compensação, foi tentar com a Polícia Militar a liberação de existir as duas torcidas no estádio naquele jogo específico, devido a essa ação dos clubes, para que existissem os torcedores, como já ocorreu entre Flamengo e Fluminense, Internacional e Grêmio, onde sentavam um torcedor de um clube e um torcedor do outro clube. Só que parece que a Polícia Militar veio a não aceitar isso, e eu acho que não aceita nunca mais duas torcidas de clássico no mesmo estado. Não, deve aceitar em breve a mudança na lei. O deputado estadual, se não me engano, o Machado, me fugiu o primeiro nome dele, Campos Machado, dono do PTB no estado de São Paulo, já está tramitando lá nos bastidores da Assembleia essa nova lei. Agora, baseado no que o Newton disse, no que o próprio Eberson falou, professor, como imaginarmos a possibilidade de termos, num futuro próximo, jogos em que os torcedores estarão todos juntos, independente do time que torça? Muito boa noite. Boa noite. Olha, eu acredito assim, piamente, que se nós desenvolvermos um conjunto de ações dentro da sociedade com o objetivo de voltar a ter nos estádios a presença de duas torcidas, como já foi no passado, né? Quem assistiu jogos nos anos 80, no Maracanã, no Morumbi, jogos com 120, 150, 180 mil pessoas, as torcidas dividindo o estádio meio a meio, né? Isso traz para o futebol um colorido, todo um tempero que foi se perdendo com o tempo. Primeiro com a redução, né? Ultimamente os clássicos, eles sempre são clássicos, onde uma torcida ela é muito predominante em relação à outra, né? E agora com esta decisão de se proibir a presença de duas torcidas no mesmo jogo. Isso é muito ruim, porque na verdade representa uma derrota da sociedade. Ou seja, nós precisamos ter mecanismos que coíbam a violência. Se nós lembrarmos na Europa, nos anos 80, o futebol europeu sofreu muito com a presença dos hooligans. E como é que isso foi contornado lá? Com punição. Não tem jeito, você tem que punir. Se a pessoa vai para o estádio ou para a rua para brigar, ela tem que ser punida, e exemplarmente. O que nós não podemos conviver é com um caso, e aí fazendo referência à torcida do meu time, por exemplo, quando houve um incidente lá em Oruro, com a morte do menino lá, do Kevin, né? Figuras que participaram daquele evento trágico e triste, daqui a pouco estavam em Brasília brigando contra o Vasco, estava no Paraná brigando com a torcida do Atlético Paranense, ou seja, isso é que não pode. Então nós precisamos punir exemplarmente quem vai para o estádio para brigar e não proibir duas torcidas no estádio. A divisão nos estádios a gente nunca mais vai ver. Isso, independente da violência ou não, já houve a redução até pelos planos de sócios torcedores, a venda, que nem no Morumbi tem um lado onde ficavam essa divisão, hoje é um espaço de um cartão de crédito, que é onde se compra, e vai do outro lado são os sócios torcedores, por isso que se reduziu tanto, onde se liberam 3 ou 4 mil pessoas por estádio. Então aquilo que a gente via antigamente já não vai existir nunca mais. Nunca mais vai haver. Eu não digo nunca não, porque há um projeto para a Copa do Brasil ser com final única. E aí podemos ter igual na Europa acontece. Não, mas não dá, porque aí você teria que ir para um estádio, a não ser que fosse que nem a Champions League. Que você leva ele para um estádio neutro, onde lá não existia o sócio torcedor. Já tem um estádio definido a priori. Isso, aí ok. E aí você dá uma parte para esse. Por exemplo, final da Champions League, 25 por 25. E a outra parte é para quem torce para qualquer time. Olha, vocês são mais novos, mas, por exemplo, eu em 76... eu nem tanto. Eu em 76, eu estava no Maracanã, assistindo Corinthians e Fluminense, aquele jogo da invasão. Isso em 76. Quantas pessoas tinham naquele jogo? Olha, no Maracanã inteiro, eu acho que é aproximadamente 140 mil pessoas.
e tinha um pouco mais de corintiano do que torcedor do Fluminense. Né? Por isso que isso ficou conhecido como fenômeno da invasão, foi uma coisa inacreditável, ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. E você tem um jogo daquele, onde o Fluminense foi eliminado, né? E você não teve confusão. Né? Ou seja, as pessoas estavam lá meio que emboladas, porque tinha muita gente mesmo. Então é isso que nós precisamos resgatar. Agora, quando a gente perde a briga, né, a sociedade perde a luta para a violência, aí você começa a ter esse tipo de decisão, que é uma decisão, na verdade, que ela não resolve. Né? Ou seja, você proibir a presença de duas torcidas, você não está resolvendo o problema da violência. Até porque as brigas entre torcidas estão acontecendo mais fora do estádio do que dentro do estádio. Elas são marcadas pelas redes sociais, todo mundo já sabe onde que vai ter a briga, todo mundo já sabe que horas que esse pessoal vai brigar, e aí falta um pouco de ação das instituições de segurança. Aí eu pergunto, qual a situação, onde é que o Estado tem que colocar o dedo? A Polícia Militar, por exemplo, que sabe onde isso está acontecendo, recebe as informações através do serviço de inteligência, mas não toma uma atitude, prefere se abster da decisão de, olha, nós não vamos ter segurança o suficiente, não dá para realizar 2 eventos concomitantemente dentro de uma cidade. Se São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, não puder realizar 2 jogos de futebol, um no extremo leste, no caso do Corinthians, e outro lá no Morumbi, é você chegar e falar assim, não precisamos de polícia militar mais. Pois é, eu acho que é essa questão que a sociedade tem que refletir. Primeiro, a violência, ela não é uma particularidade do futebol. Ela não é um privilégio do futebol. A violência, ela está aí jogada pela sociedade inteira. Então nós temos violência no trânsito, as pessoas estão brigando, discutindo e se matando porque o farol abriu e o carro não andou. Nós temos ataques homofóbicos, violentos, ataques físicos, ou seja, nós vivemos numa sociedade que ela é violenta. Né? Existe uma cultura da violência. E obviamente que isso daí chega também ao esporte. E com um complicador, porque na verdade as torcidas, e aí independente de ser torcida organizada ou não, toda vez que você tem um grupo de pessoas juntas, é como se as individualidades desaparecessem, as responsabilidades individuais deixassem de existir. E as pessoas agem em grupo. Muitas vezes a pessoa faz naquele grupo algo que individualmente não faria. Porque as cenas são de covardias, nós já cansamos de ver cenas absurdas de 20 pessoas espancando uma outra pessoa caída no chão. Então, essas reflexões elas precisam ser feitas junto com a sociedade. E as autoridades, as instituições que são responsáveis pela segurança, elas precisam, primeiro, fazer um trabalho preventivo, e infelizmente nós não temos uma polícia preventiva no Brasil. Nossa polícia é mais repressiva. Ela é de agir depois que o fato está acontecendo. Então nós precisamos ter prevenção, mas nós precisamos fundamentalmente que as instituições de segurança, eu digo a polícia, a justiça, elas ajam no sentido de punir as pessoas que são identificadas cometendo essas barbaridades. Mas os clubes também têm um pouco de culpa em cima disso, porque eles apoiam muito a torcida organizada, eles financiam a torcida organizada, e essas torcidas organizadas, na verdade, elas também existem pessoas do crime infiltradas dentro dela. Tem um jogo de interesse muito grande nisso aí. Porque o que eu estava falando eu vi recentemente não, faz um tempo já, a preocupação da Polícia Militar em clássico, em jogos, eles se reúnem inclusive com as torcidas para tentar negociar, para conversar. Essa negociação, ela existe. Se ela está sendo feita correta ou não, é uma outra coisa, mas ela existe. Agora, que tem esse jogo de interesse que o Cote estava dizendo aí entre a torcida organizada e o clube, isso aí é o que eu acho que é onde a porca torce o rabo. Por exemplo, inclusive quando foram lá para Oruro, que houve aquele caso do Kelvin, quem eram os torcedores que estavam lá? Eram os torcedores comuns, você, o Eberson, que torcia pro Corinthians? São torcedores de torcida organizada. Que foram para lá de que forma? Eles foram para lá com recurso próprio, com recurso da própria torcida? Não. Eles foram para lá porque o clube, queira ou não, ele financiou isso, liberou ingressos para isso. Inclusive, se você quiser pegar ingresso nessa época para fazer essa viagem, você não acha.
Você vai achar aonde? Na torcida Só organizada. na torcida Só organizada, pros caras, Só na exatamente. torcida organizada. As torcidas, elas acabaram virando um apêndice de poder de muitos dirigentes. Na verdade, o futebol brasileiro como um todo, ele tem que passar por uma grande reformulação, né? Nós temos problemas na CBF, nós temos problemas nas federações estaduais, nós temos problemas na gestão dos clubes, né? E, obviamente, que isso tudo acaba estabelecendo-se uma relação promíscua entre dirigentes que têm os seus interesses políticos e essas torcidas organizadas que acabam contaminando muito o ambiente do futebol. Tudo isso é verdade. Agora, para além disso, a sociedade ela tem que se mover num sentido de garantir que nós possamos de novo ter no esporte uma coisa que é folclórica, uma coisa que faz parte da nossa identidade, uma coisa da nossa cultura e uma coisa fundamental que todos nós que temos grupo de amigos aqui temos, que é chegar na segunda-feira, quando o time do outro perdeu, você poder fazer uma brincadeira. Vira aqui no Feras da Bola, tirar sarro um do outro e falar de esporte. Isso, exatamente. Nós precisamos resgatar isso que é a magia do futebol, né? Maravilha, tá aí o professor Afonso Pola, sociólogo, trazendo aí a sua opinião, trazendo aí a sua informação a respeito da violência no esporte de um modo geral, com foco, claro, principalmente para o futebol. Nós vamos a um breve intervalo, na volta, mais Afonso Pola, mais violência, vamos falar da Eurocopa com os hooligans e muito mais informações para vocês aqui no ferasdabola.com.br. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar em Mogi das Cruzes. Estamos de volta, quase estourando os tímpanos por aqui com o nosso técnico de som aqui. Não estava muito bem na parada, viu? Estamos de volta com o professor Afonso Pola, o Eberson Santiago, o Cote do Tini. Lembrando, você pode mandar mensagens, Feras da Bola Oficial, facebook.com/Feras da Bola Oficial, ou então para o nosso WhatsApp 966994012, que está fora de atividade hoje. Não, mas lembrando também, aí o Marcos, nós que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você entra lá no facebook.com/Feras da Bola Oficial. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui em vídeo. Nós que somos os lindos do rádio esportivo. Nós que somos um rostinho muito bonito, né, professor? Viu como que o rádio evoluiu tanto que nós temos voz e imagem agora. Nós somos os lindos do Exatamente. rádio. Cote do Tine, boa noite. Boa noite a todos do Feras da Bola. Boa noite, Eberson. Boa noite ao professor Afonso Pola, que tá dando uma aula pra gente aqui, viu? Impressionante. Maravilha, então vamos continuar com essa aula do professor Afonso Pola. Saímos do âmbito nacional e vamos para o âmbito internacional. Professor, a que se deve um país de primeiro mundo, ou países de primeiro mundo, que apregoam que a violência é menor, onde o cidadão tem um nível cultural e educacional muito mais elevado, e aí a gente vê a Eurocopa e ingleses, países do leste europeu, russos, alemães se degladiando, mas não dentro dos estádios, que não houve nenhuma confusão dentro, mas nas ruas, como se fossem gladiadores mesmo. A que se deve essa situação, essa repressão? É um momento econômico, político que vive a Europa? É a paixão mesmo. Se pode definir isso? Como se pode definir isso? Não, é um pouco de um monte de coisa, viu, Ail? Nos anos 80, a violência no esporte na Europa era uma coisa muito intensa. Eu citei agora há pouco o caso dos hooligans, né? E isso foi feito uma série de ações no sentido de coibir essa prática de violência, com punições severas a clubes, a torcedores. E durante muito tempo na Europa, isso acabou ficando amortecido. Ou seja, nós passamos aí praticamente 2 décadas sem ter grandes conflitos. Teve um tempo atrás na Turquia, mas na parte mais central da Europa nós ficamos aí quase 20 anos sem ter grandes conflitos relacionados ao futebol. Nesta Eurocopa, isso está se repetindo novamente. Como você bem falou, não dentro dos estádios, mas fora dos estádios. Tem a ver, sim, com o momento que o mundo passa. Nós sabemos muito bem que a Europa está passando por um processo de dificuldade, uma crise econômica bastante severa. Tem alguns países que estão com problema sério. A Grécia já teve
quase faliu, né? Você tem Portugal em dificuldade econômica, Espanha, nós temos a Itália com dificuldade econômica, e nós temos agora, inclusive, o plebiscito no Reino Unido, né? O Reino Unido aí votando a sua retirada do mercado comum europeu, né? Tudo isso reflete um pouco esse sintoma de crise econômica, e a violência ela tende a se intensificar mais. O europeu, ele em determinados momentos, ele é muito xenofóbico, né? Ele vê o imigrante de uma forma não muito apreciável. Extremamente preconceituoso. Isso. Só que nos momentos em que a economia está bem, o imigrante ele é bem aceito, porque ele vai fazer justamente aquelas atividades que o europeu não faz. É a mão de obra, né? Isso. Mas nos momentos de crise econômica, ele é visto como alguém que vai disputar lá o mercado de trabalho com ele. Né? Isso. Já tem pouco, o cara vem aqui de fora levar. Por exemplo, nesse caso agora da votação para a saída do Reino Unido do euro, da zona do euro, o que nós temos hoje? Qual que é o grande medo dos imigrantes em Londres? É que uma parte deles vai acabar sendo expulso, vai ter que voltar para os seus países de origem. Então, essas questões, elas também acabam influenciando nesse comportamento explosivo que a gente tem visto esses dias, e, obviamente, misturado com a questão da bebida, né? Esse pessoal vai para os bares, eles bebem muito, eles se embriagam, e depois eles fazem essas cenas lamentáveis. E é curioso que, como o Ail mesmo ressaltou, dentro dos estádios mesmo, a coisa não tem nenhum incidente, aliás, né? Pouquíssima coisa. Será que é por conta da punição? Porque exato, o cara também... Quando você tem um conhecimento que dentro do estádio, com 300 câmeras lá dentro, automaticamente ele sabe o que vai acontecer. Ele vai ser identificado, Exato, ele vai ser identificado e vai ser punido. Mas na rua também você tem... várias pessoas foram deportadas, voltaram para os seus países de origem, justamente porque foram pessoas que foram presas durante esses conflitos. Então existe uma vontade de punir, ou seja, existe a ação de punição, e essa ação de punição ela acaba refreando. Quando a organização da Euro ameaçou banir a União Soviética, a Rússia, da Euro, os seus torcedores eles mudaram o comportamento. E só não baniu porque eles são a próxima sede da Copa do Mundo, Copa né? do Mundo. Porque se não fosse a próxima sede da Copa do Mundo, eu tenho quase certeza absoluta mas a ameaça de banimento ela surtiu efeito. Ou sim, seja, de uma forma ou de outra, sim. De uma forma ou de outra, sim. Isso que é importante a gente destacar. Também a Rússia já estava praticamente eliminada na última rodada. Olha, vamos te mandar embora. Não, a gente vai sair. Foi mais ou menos assim. O jogador, não, a gente sai. E acabou saindo mesmo. A Rússia acabou sendo eliminada na primeira fase de forma vergonhosa na Eurocopa, que se esperava muito da equipe russa, já que a Rússia vai receber a próxima Copa do Mundo em 2018. Agora, falamos da violência do jogo Santos e São Paulo, o exemplo. Falamos também da questão europeia, mas e a juventude? De que forma trabalhar isso no esporte, professor? Para que nós tenhamos a criação da perspectiva do jovem não se envolver nessas violências, no mundo das drogas, ou seja, sair fora da curva. Só complementando, o esporte ele tem essa função, inclusive, que o Nilo Guimarães estava falando aqui, de formar um caráter e formar um cidadão, não só no aspecto de competição, de ser um bom jogador, mas sim de respeito, principalmente nos esportes coletivos, não é isso? Só para complementar. Não, exatamente. O tiro sai pela culatra, parece, não é isso? Isso, inclusive quando o Nilo estava falando e se reportando um pouco no passado, quando nas escolas você tinha uma prática esportiva dentro da educação física, né? Porque, na verdade, o garoto que praticava esporte na educação física, não era isso que ia transformar ele num atleta de alto rendimento, mas é um momento interessante para você identificar possíveis talentos que aí sim vão ser trabalhados, vão ser moldados para praticar o esporte de alto desempenho. E essa formação integral ela é importante, porque não só você forma o atleta do ponto de vista físico, né, mas também do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, ou seja, essa formação ela tem que ser integral, para que quando o jovem chega na idade adulta, ele tenha um comportamento social que seja um comportamento social
produtivo, que seja um comportamento social cidadão. No mínimo respeitoso. Respeitoso, exatamente. Então eu acredito, Ail, que é absolutamente necessário que nas escolas se discutam a questão da violência, que nas escolas se discuta a questão das drogas, que essa garotada que está aí, que ela tenha condições de fazer escolhas e opções, porque no caso do Brasil, e aí vamos particularizar a nossa experiência aqui, o que nós temos hoje é uma parcela muito significativa da nossa juventude morrendo de forma violenta. Isso é tão forte, isso é tão intenso, que o Brasil é um país que nasce mais homem do que mulheres, e a partir aí dos 22 anos mais ou menos, nessa faixa etária, o número de mulheres já passa a ser maior do que o número de homens, né? Por quê? Porque a violência, as mortes violentas, elas acabam atingindo particularmente a população jovem masculina. E particularmente a população jovem masculina pobre, né? É absolutamente importante que essas pessoas elas tenham alternativa de vida. Uma das alternativas seria, obviamente, o esporte. Só agradecendo aí a audiência, o Danilo Desenho, o Fabiano Costa, o Navarro Lúcio, corintianíssimo, a Flávia Oliveira, o Gu e a Grace, lá de São José dos Campos, acompanhando aí os vídeos neste momento ao vivo aqui do Feras da Bola. Então, mandar um grande beijo aí para os nossos telespectadores ao vivo aí pelo Facebook. Então, obrigado pelo carinho. Feras da Bola ao vivo para você aqui direto do Cantagalo Bar, a esquina Carioca em Mogi das Cruzes, conversando com o professor Afonso Pola, assunto violência no esporte. Violência urbana de um modo geral no esporte. Afonso, só para complementar, a gente fala muito de escola, que a escola poderia ajudar nisso, a escola poderia ajudar naquilo. Eu vejo também muita diferença porque os alunos perderam muito respeito ao professor. Na minha época, a gente se preocupava muito com o professor e sabia que na hora que o professor soubesse o seu nome, você estaria na listinha negra, que não era verdade. Mas eu acho que os pais estão deixando muita educação para as escolas e não estão dando educação também em casa. Eu acho que existe também uma contrapartida aí de uma geração nova que acaba não dando a educação para os filhos dentro de casa e jogando a responsabilidade da educação aos professores na escola. Essa época que você está se referindo, na verdade, os pais e os professores estavam do mesmo lado. Parece que hoje se inverteu. Sim. Os pais e os professores começaram a brigar e os pais, muitas vezes, com o crescimento econômico do país e as escolas particulares, jogaram toda essa responsabilidade para os professores. Até para usar como exemplo, se a escola ligasse para os meus pais dizendo que eu tinha feito alguma coisa errada, eles não queriam saber se eu tinha feito certo ou não. Eles chegavam em casa e desciam o reio. Depois ia tentar entender o que aconteceu. Hoje não. Confiança, né? Hoje não. Hoje, se a escola liga, eles brigam com a escola e o filho tem razão, por mais que ele não tenha. A sociedade, ela está mudando muito, né? E a gente tem que entender que nós estamos passando por um processo de transição. Se nós olharmos o Brasil para os anos 70, começo dos anos 80... você tinha uma família que se estruturava de uma forma diferente que a família se estrutura hoje. Você tinha um homem que saía para trabalhar, você tinha uma mulher que ficava em casa, né? E aí o funcionamento do ambiente doméstico ele era diferente. E você tinha uma ação complementar, família e escola, no sentido de dar educação para as crianças. Então você tinha em casa a mãe, né, orientando cotidianamente a criança, e você tinha um reforço disso na escola. Com a ida da mulher no mercado de trabalho, o que nós tivemos? Nós tivemos mudanças muito profundas na dinâmica familiar. Então hoje, o pai e a mãe, os dois trabalham fora. A criança, durante a semana, ela fica uma parte do tempo na escola e outra parte em casa. Muitas vezes com um adulto que não é da família. Eu chamo isso de terceirização e às vezes quarteirização da educação das crianças. Sim, sim. E as famílias acabam transferindo para a escola essa responsabilidade. Você tem razão. E nem só da educação, mas do afeto também. Isso. Em muitos casos. E a escola, ela não existe para isso. A escola, ela é no máximo um complemento desse processo educacional. Sim. A escola é um lugar onde que você vai manter relações de ensino e aprendizagem, prioritariamente, né? Então, na medida em que a família não está mais estruturada cotidianamente em casa com seu filho,
essa transferência acaba acontecendo para a escola. Porque vê num aspecto que é muito complicado isso, na questão do bullying. Todo mundo discute o bullying hoje. O bullying sempre existiu. Sempre. Né? Eu vou fazer 58 anos agora, quando eu estava lá no primário, no ginásio, você sempre tinha um cara ou outro, 2 na sala, que servia de Cristo para todo mundo. Sim. Sabe qual que é a diferença? A diferença fundamental é que essa criança ela era massacrada na sala de aula durante a aula. Só quando ela chegava em casa, a mãe dela estava em casa, a mãe dela a confortava, a mãe dela restabelecia a autoestima dela e ela se preparava para no outro dia ir lá e ser massacrada novamente. Hoje o que acontece? Essa criança é massacrada na sala de aula, quando chega em casa ela não tem a mãe, né, lá esperando ela para confortá-la, e mais, o massacre continua nas redes sociais. A gente tem que deixar claro que hoje em dia tudo que a gente fala acaba se tornando uma coisa absurda, né? A correlação que você está colocando, que a mulher não está em casa, vamos deixar fora que não tem nada a ver com machismo isso aqui. Não, e nem contrário. É porque hoje a gente tem que deixar claro, porque hoje as pessoas escutam e a intolerância é tão grande que vão entender de forma complicada. É até o bullying, não está dizendo que o bullying tem que ser feito. Não, mas não necessariamente tem que ser a mulher, pode ser o homem. Sim, você pode ter. Agora, o que eu estou chamando a atenção só para esse momento de transição que a gente vive. Eu só estou querendo deixar claro, que eu entendo o que você está falando, mas é deixar claro para que os ouvintes também não entendam de forma que a intolerância hoje é absurda. Nós somos totalmente contra o bullying, não é o seu gordo? Fala aí. Isso, cara, desculpa, né? Você Fala aí, aí gordinho, que baixinho. Optou por Nós outro não temos tipo bullying aqui, viu, professor? Fala, gordo. Seria sensacional. Então, e no caso da mulher, a mulher é uma conquista da mulher ir para o mercado de trabalho, ela está conquistando o espaço dela na sociedade, só que isso exige que nós nos readequemos enquanto instituição família. Mas acho que os pais eles se tornaram mais amigos dos filhos do que pais e filhos, né? Porque eu acho que confundiu um pouquinho, né? O filho chega em casa, eles querem conversar, querem ter o contato efetivamente, e na verdade eles estão mais amigos do filho e tentando escutar, porque não é presente efetivamente na criação, porque deixa o filho, briga com a escola quando não tem aula. Eu conheço uma diretora de escola que as mães ligam e falam assim, mas como assim não vai ter aula hoje? Eu vou fazer o que com meu filho? Porque a dinâmica da sociedade, do lar, mudou muito, como o professor estava falando, né? Isso eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E isso afetou de um modo geral também, por exemplo, a gente voltando para a questão do esporte, a atividade dessa garotada nas escolas. Porque hoje não se tem mais o espaço esportivo onde havia a integração maior entre as crianças, o que diminuía a questão do bullying, principalmente. Eu me lembro bem, aí eu vou citar um exemplo, eu tinha um amigo chamado Renato na escola. Ele era o gordinho da nossa turma. E ele era muito gordo mesmo, ele chamava atenção por isso. Só que ele quebrava todo esse gelo do bullying quando nós íamos para a quadra. Foi um grande jogador de futsal, inclusive representou a cidade de Valinhos, ele estudava no Antônio Alves Aranha na ocasião, representou a cidade de Valinhos nos jogos, exatamente por conta disso. Porque ele era gordinho, mas ele era muito bom de bola, então ele quebrava tudo isso. Hoje você não tem mais a prática esportiva, não tem nem isso para contribuir, para melhorar, para diminuir essas ações. Então, mais uma vez aí, a gente tem que pensar no processo que a gente vive hoje enquanto sociedade, né? Então você tem o que? Crianças hoje que brincam sozinhas, elas brincam no computador, elas brincam no videogame, né? Não existe mais esses espaços de convivência que é a rua, né? Onde que a criança corria, a criança brincava, etc e tal, né? Antigamente, a criança estar acima do peso era uma exceção. Hoje a criança estar magra é a exceção, né? Por quê? Porque esses novos hábitos, esses novos comportamentos, eles vão impactar em tudo na vida da gente. Há um tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde ela fez um alerta que é muito importante. Nas últimas 4 décadas, a expectativa de vida ela veio ganhando longevidade sequencialmente. Então, desde o final dos anos 70, que a humanidade vem aumentando sua expectativa de vida. A Organização Mundial da Saúde está alertando que essa geração que está entrando agora na adolescência, provavelmente ela vai mudar.
ela vai diminuir. reduzir a expectativa de vida. Por quê? Porque você tem um índice de obesidade muito elevado e aí você tem crianças, jovens, com diabetes, com doenças cardíacas em função desse sobrepeso. Já já a gente continua falando com o professor Afonso Pola. Você percebeu que a gente fugiu da questão do esporte um pouco aqui, até pela importância do assunto. Levamos para a família, que também envolve a questão esportiva. Eu acho de que não modo geral. fugimos, não. Estamos complementando. Porque o esporte, assim, a gente estava acostumado a pensar no esporte sempre como o cara ser um grande jogador ou ser um profissional disso. Mas nem sempre isso, né? A importância de formar um cidadão através do esporte. Lembrando que nós estamos ao vivo no Cantagalo Bar, onde está tendo um aniversário. Então, parabéns aí pro aniversariante do dia, que está aí comemorando seu aniversário aqui no Cantagalo Bar. Olha só que maravilha, transmissão ao vivo via Facebook. Olha só que maravilha, olha só que maravilha. Vai lá, vai filmando lá, ao vivo pelo Feras da Bola. Enquanto isso, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar, a esquina carioca de Mogi das Cruzes. Estamos de volta aqui ao vivo, direto do Cantagalo Bar, a sua esquina carioca em Mogi das Cruzes. Já conversamos na primeira hora com o secretário municipal de esportes de Mogi das Cruzes, Nilo Guimarães. E agora estamos conversando com o professor Afonso Pola. 90,7, a rádio que viaja com você e ferasdabola.com.br. Professor, de antemão, agradecer muito pela presença. Para a gente encerrar um assunto importante, que é a questão dos torcedores em São Paulo e também a questão dos torcedores no Brasil de um modo geral, ainda não terem tomado consciência da sua importância para o esporte. Como, vou dar um exemplo. Eu, por onde tive a oportunidade de passar e morei em várias cidades, foram mais de 20 cidades, apesar da pouca idade. Ô, louco, como é que é? Pouco o quê? Morei em mais de 20 cidades, apesar da pouca idade. Tá certo, eu te acredito. E tive no esporte um dos grandes fatores agregadores de amizade. E hoje me parece que a gente não tem visto isso na sociedade de um modo geral. A juventude não está preocupada com isso. Tem visto no esporte uma oportunidade para marcar pelas redes sociais brigas, marcar encontros violentos. Como, de alguma maneira, tentar resolver isso para que a gente possa ter harmonia entre a juventude no Brasil de um modo geral, professor? Eu acho que aí, em primeiro lugar, lembrar sempre que as pessoas que atuam no futebol nessa perspectiva de forma violenta, elas não são a maioria, né? Tanto é que a gente muitas vezes no estádio, a gente vê lá um estádio com 40, 50 mil pessoas e uma parte daqueles torcedores são de torcidas organizadas, mas nem todos também que estão nas torcidas organizadas acabam tendo a mesma prática, né? Então eu acho que é voltar àquilo que a gente estava discutindo inicialmente, aí. Nós precisamos desenvolver mecanismos que coíbam a prática da violência, quer seja no estádio, quer seja fora do estádio. É fundamental que essas pessoas passem a ser punidas de forma exemplar. Isso é o principal caminho para a gente começar a restabelecer isso que você falou que o futebol vem perdendo, né? Essa coisa da identidade, de fazer parte da nossa cultura, né? É fundamental, então, que a gente tenha esses mecanismos e que as instituições policiais, judiciárias, sejam ágeis no sentido de identificar essas pessoas e puni-las. E eu acho que acrescentar, na hora que o Nilo estava conversando com a gente aqui, ele estava falando da importância da prática do esporte, não só para você produzir atletas de alto rendimento, mas fundamentalmente por uma questão de saúde. E é verdade mesmo. Aquilo que você investe em esporte, você acaba economizando numa saúde, proporção muito maior futuramente no atendimento das pessoas nas redes de saúde. O esporte é uma coisa fantástica. Ele precisa ser agregador e ele precisa ser um elemento de afirmação da nossa identidade. Cote do Tini. O Zé Maria a gente teve a oportunidade de ter o Zé Maria, ex-lateral do Corinthians e da seleção Super brasileira,
Exatamente, que foi um prazer ele estava aqui. E ele mencionou que ele tem um trabalho muito importante, não sei se você conhece disso, mas ele faz um trabalho na Fundação Casa, justamente trazendo e fazendo uma escola de futebol para esses internos, fazendo com que o esporte mude a cabeça deles, eles possam até jogar em algum clube. Eu acho que é bem por aí, é o que correlaciona com o que você está dizendo. Eu conheço esse trabalho do Zé Maria. São vários ex-atletas que têm trabalhos importantes nesse sentido, né? Principalmente no caso da Fundação Casa, que é uma instituição que acaba abrigando crianças e adolescentes infratores, mas que muitas vezes eles ficam num sistema de internação que mais parece uma prisão do que uma instituição de recuperação dessas pessoas. E é fundamental, as pessoas precisam ter uma segunda chance e elas precisam ter condições de pagar aquilo que elas devem, mas continuar físicas a sua vida. E psicológicas. Isso, emocionais. Ou seja, o ser humano ele é integral. A gente desenvolve física, emocionalmente, intelectualmente. Essa tem que ser a preocupação. Correto. O Eberson Santiago. Maravilha. Professor, muito obrigado. Volte sempre explanando, trazendo toda a sua experiência acadêmica como sociólogo, como professor universitário, para que a gente possa nos... Tem uma observação aqui, o Cote, foi professor de Ail Marx. Eu não sei onde que aconteceu um problema aí. Não, aconteceu, não tenho a menor dúvida. Eu não duvido da competência do professor, mas eu também acredito na incompetência do Ail como Ele aluno. Não deve ter frequentado a aula do professor, viu? Faltava muito. Foi quando, Ail? Foi em meados da década passada. Dá pra ver que o Ail foi um aluno brilhante, que a gente lembra 90, muito. Não foi? Do século passado. Foi no início de 2000. O professor não é tão velho assim. O aluno não teve uma grande participação não vamos envelhecê-lo também. Não, foi 2001, por aí. Foi por aí. Quando eu comecei a dar aula na comunicação. Foi no início dos anos 2000. Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes. Na Universidade de Brás Cubas. Quando eu vim lá da Gigante Arapeí, no Vale do Paraíba. Gigante o quê? Gigante Arapeí, a cidade mais importante do Brasil. Arapeí. Ah, não conheço. Ali no Vale do Paraíba. Fica perto de onde? Você conhece Copacabana? É a principal praia de Arapeí. Bem, praia de Arapeí. Aos 300 o Rio de Janeiro insiste em dizer que é deles. Aos 300 quilômetros de distância apenas. Você pega a boia e vai andando. O Eberson Santiago teve o prazer de conhecer a maravilhosa cidade de Arapeí. Eu fui, sucursal de Bananal. Isso, foi no início. Bananal já foi. Bananal já foi mais importante, mas hoje não é mais. Arapeí é mais importante que Bananal hoje. Professor, e aí foi no início da década de 2000 que nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Depois, por longo tempo, estivemos juntos lá na Rádio Metropolitana também, fazendo um trabalho, eu apresentando o Radar Noticioso e o professor lá como nosso consultor e como nosso colunista. Eu quero dar uma de Faustão aqui, só interrompendo. Para de atrapalhar ele, porque ele quer contar alguma história sua. Não enrola ele pra acabar o tempo, não. Não tem, tá acabando porque o tempo. Não venha com essa, não, que a pergunta não foi essa, hein, meu amigo. Não, eu quero agradecer o convite, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, né, e até uma próxima oportunidade. Maravilha, esse foi o professor Afonso Pola, nosso convidado especial de hoje aqui no... Opa, vamos bater palma pra ele, vamos bater palma pra ele. Tempo de bater palmas para o Nilo Guimarães, ele saiu muito rápido. Não deu tempo. Oi, Max, eu queria aproveitar que estamos terminando o programa. Tem uma notícia muito importante aqui. O sensei Rafael Marangoni foi campeão na competição British. Tá difícil de falar isso aqui agora. British National Jiu-Jitsu em Londres. É um mogiano que ganhou. Ele conquistou o ouro no peso leve, com e sem kimono, e no bronze no absoluto. Então aí fica o campeonato do Rafael Marangoni de Mogi das Cruzes, campeão lá no Jiu-Jitsu em Londres. Aproveitar e mandar um grande abraço lá pro pessoal do Náutico e mandar um abraço para o aniversariante de hoje. Qual é o nome dela? Qual é o seu nome? Qual é o nome da aniversariante? Juliana Helena. Quantas primaveras, Juliana Helena? Quantas primaveras? Não interessa. Né, não interessa. Aí, não interessa. Só agradecimento ao esposo, nosso amigo Kaká. Tá certo, um abraço pro Kaká. Um abraço, Kaká. Todo mundo aí. Essa é a galera do Cantagalo Bar. Maravilha.
Vamos só lembrando aqui, ó, aproveitando, voltando aqui para o Cantagalo Bar, a sua esquina carioca em Mogi das Cruzes. Só falando um pouquinho da Eurocopa pra gente finalizar, e não é que o Mick Jagger apareceu no meio da torcida da Inglaterra. Você tá brincando? Postou um vídeo. Verdade isso? É verdade. Postou um vídeo que ele estava torcendo pra Inglaterra, mas não deu, de novo. O Mick Jagger não está ouvindo nosso programa, né? Não tá ouvindo Ufa. a gente. Dá um alívio, bicho. Olha, mandar um abraço também aqui pro pessoal que veio escutar o programa aqui, a Poliana, Fernando Marcato Cidade e o nosso querido amigo Edson Sunga, meu amor. Exatamente. Obrigado, minha primeira vez aqui. A primeira vez é gostoso, né? É bom demais. É, eu sei. Apaixonei. Provavelmente estarei nas próximas. Ô, Cidade, fala com eles aqui, por favor. Grande abraço, viu? Não, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Você realizou pegar no microfone, Cidade, hoje, cara. Impressionante. É. A Poliana, vamos ver a voz da Oi, Poliana. Meninos. Olá, Poli. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Saudade de você. Oh, que maravilha. Vai dar uma beijo carona pra hoje. você. Dá problema Faz em tempo que eu casa. não vou- Vai levar alguém Faz pra tempo casa que eu não hoje. vou lá. Vai, Esse aí que- o Marques vai dar não carona tem, à Poliana. A Poli é de garoto, é casa, Uber? a Poli é nossa amiga. Não, a Poli não, a O Poli é de casa. Uber da Poli é o Ail Marques. Aí o Marques. Faz tempo que eu não vou lá no escritório, viu, Poli? Um grande beijo pra você. Faz 3 horas que ele saiu de lá. Bem, 21h57, nós vamos chegando ao final, mas antes, o Eberson Santiago. Só quero informar que grandes jogos virão pela frente aí através da Eurocopa. Polônia e Portugal nesta quinta-feira. Na sexta-feira nós temos País de Gales e Bélgica. No sábado, grande pra mim, o maior jogaço é Alemanha e Itália. E no domingo, a partir das 16 horas, França e a zebra gelada Islândia e o Marques. E olha, já estão definidos aí o confronto do Gabriel Medina na primeira bateria de Jeffreys Bay, na África do Sul. Os dois adversários dele na primeira bateria serão o havaiano Just Payne e o brasileiro Alex Ribeiro. Lembrando que de 16 a 17 de julho acontece a etapa sul-africana de Jeffreys Bay. Jeffreys Bay, pra você que não se lembra, é Dos onde tubarões, o tubarão não é isso? atacou Lembro muito. o ano passado. O cara deu um soco no nariz do tubarão, não foi? Não foi Por isso? pouco, Tudo muito isso? pouco mesmo, ele É. não foi, viu? Ele Perigoso lá. põe perigo nisso. Já nadei muito lá. E no dia 26 de julho, Mogi das Cruzes vai estar recebendo aí a tocha olímpica, como bem disse o secretário de Esportes Nilo Guimarães. Recebendo o que aí, ó? A tocha olímpica. Ah, olímpica. A recepção será feita na Avenida Francisco Ferreira Lopes, lá em Brás Cubas, em frente ao Banco Bradesco, por conta de ser um patrocinador oficial Correto. dos Jogos Olímpicos. Depois terá uma ação ali na curva do Mizuta, mas não é no Mizuta, é na Nissan, por conta da Do Nissan ser patrocínio. patrocinador oficial. Tá bancando Depois o vai evento. passar por todo o centro de Mogi das Cruzes. Serão vários percursos de 200 metros até chegarmos no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, na Avenida Cívica, onde teremos uma grande festa aí com a recepção dos atletas que participaram aí da caminhada da tocha olímpica, da passagem da tocha olímpica por Mogi das Cruzes. Ela que virá da cidade de Suzano, saindo de Mogi das Cruzes, essa tocha irá para Jacareí, depois de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, São Luís do Paraitinga e desce para o litoral, e do litoral ela vai ser levada para o Rio de Janeiro, onde ela chegará no dia 5 de agosto para ser acesa. E provavelmente pela primeira em Mogi- vez na história, não sendo Faustão, ela não será Sendo acesa sim. no Estádio Olímpico, e sim no Maracanã. Eu queria Não dá pra interromper entender. quando ele falou de Mogi das Cruzes, caros ouvintes, mas vou lembrar agora que quem está provavelmente estará junto ali no ginásio são jogadores da Seleção Brasileira de Basquete. Que estará em Mogi das Cruzes por conta de um quadrangular internacional de basquete. O Sunga é quem manja do Provavelmente assunto. vamos tentar algumas entrevistas. se Estaremos Sunga lá, ajudar. estaremos lá, com certeza. 22 horas em ponto, muito obrigado pelo carinho. acabou. Boa noite, o Eberson. Não. Boa noite aí, o Max. Boa noite, Cote. Boa noite aí, o Marcos. Boa noite aos ouvintes do Feras da Bola. E nosso convidado Afonso Paulo, muito obrigado pela sua presença. Venha sempre, que eu acho que o assunto que a gente tem aqui, acho que alonga muito. A gente tem muito que falar disso ainda. Muito obrigado pela Não presença. só de violência, mas de muitos outros assuntos, porque o Afonso Pola Conhece domina. muito de futebol também. Conhece. Gente, muito obrigado pelo carinho. 90,7, a rádio que viaja com você. www.ferasdabola.com.br. Obrigado ao nosso parceiro Renato Nogueira aqui do Cantagalo Bar, o Marquinhos. Cantagalo Bar, a esquina carioca em Mogi das Cruzes. Nossa grande parceira nesta realização de mais um
Feras da Bola. Muito obrigado, uma ótima noite e até a próxima. Tchau. Um abraço, vou tomar uma. Você está ouvindo Feras da Bola. Oferecimento Cantagalo Bar em Mogi das Cruzes.